Fala pessoal, eu estou aqui hoje e quero compartilhar com você sobre como vencer grandes desafios. E para falar sobre isso, eu escolhi a história de Davi, que é uma história que eu amo. E quando nós atentamos à vida de Davi, ele diante daquele desafio que era derrubar aquele gigante, está escrito lá em 1 Samuel 17, depois você lê aí com mais tempo, mas conta a história de como Davi venceu aquele gigante. E ali começou a trajetória de Davi para o rumo ao propósito que Deus tinha na vida dele. E nós, quando nós descobrimos que Deus nos chamou, que Ele nos separou, nós também recebemos um propósito e com ele grandes desafios. Mas o que eu quero falar para você hoje, que Davi só conseguiu começar e vencer aquele propósito, aquele desafio, porque ele foi fiel àquilo que Deus tinha separado para ele. Não importava para Deus se Davi foi treinado lá no meio das ovelhas, não importava para Deus se Davi tinha habilidades ou não com uma espada, com armas, se ele sabia usar uma armadura, porque era assim que os guerreiros naquele tempo venciam, mas importava para Deus o quanto que Davi cria que Deus estava com ele diante daquele desafio. E foi assim que Deus honrou Davi. E assim é conosco também. Então, cuidado para que você não queira vencer os seus gigantes com as armas e com as armaduras de outra pessoa. Nós admiramos pessoas, nós temos pessoas à nossa volta para nos inspirar, mas lembre sempre, Deus tem algo em você e Ele está escrevendo uma história para você. E é com a habilidade que você tem hoje, são com as armas que você sabe manejar, que você vai derrubar cada gigante que se levantar diante de você. Davi estava sendo treinado para um reinado, mas mais que isso, Deus estava trabalhando dentro de Davi a dependência e a confiança em quem estava treinando ele para a guerra. Não era o lugar que era o treinamento e não era as armas, como ele estava sendo treinado, mas quem estava com ele naquele treinamento. E hoje eu quero falar para você que existe alguém com você no seu treinamento. Não sei se você tem passado por dias difíceis, por desafios que são maiores que você, mas nunca se esqueça, não importa o que falta às vezes aos seus olhos, importa quem está com você, que tem empurrado você diante desse desafio. Quando você abraça essa verdade, quando você reconhece, quando você olha para as suas mãos, para as habilidades que você tem hoje, quando você aceita isso, quando você abraça a sua identidade que Deus chamou para você viver e ser, é em cima dela que você vai vencer todos os gigantes que se levantarem e você vai cumprir o propósito de Deus. A partir daquele dia, a unção de Deus cresceu na vida de Davi. Ele foi alguém coroado ali, com reconhecimento, e assim também acontece conosco. Sempre que a gente é fiel a crer e a aceitar a nossa identidade, abraçar o nosso processo, parar de nos comparar, assim também é conosco. A unção de Deus sempre vai ser acrescida nas nossas vidas e sempre vai nos levar para grandes e maiores desafios e conquistas. Amém?